Graças a Deus. Pegue sua Bíblia, pode abri-la na carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, no capítulo 1. Nós vamos ler a partir do versículo de número 13. E como é uma leitura assim muito especial, muito maravilhosa, nós vamos estender um pouquinho até o versículo de número 20. São 7 versículos. Os irmãos acharam? Então diz assim a palavra de Deus: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para que em todas as coisas ter a primazia, porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros, vou até o 21, e a vós outros também, que outrora éreis estranhos e inimigos no entendimento, pelas vossas obras malignas. Eu só quero que você registre comigo o seguinte: no versículo 14, repita comigo essa palavra, redenção. No versículo de número 20, repita comigo esta palavra, por meio dele, reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas. Repita para ficar gravado, para quando chegar lá na frente da mensagem, você se lembrar, falar redenção, reconciliação. Amém, graças a Deus. Vamos sentar, irmãos. Louvado seja Deus. Nós estamos desenvolvendo aqui desde sábado o tema da nossa concentração evangelística, que fala que Jesus Cristo, Ele é Senhor. Então, lá no sábado, nós já explicamos para a igreja essa dificuldade na tradução para o nosso costume e para as nossas tradições. Porque o funcionário chama o proprietário da empresa que trabalha de patrão. A esposa chama o esposo de marido. Os filhos chamam de pai. E essa palavra Senhor, na nossa tradição, no nosso costume e também na nossa linguagem, ela é um substantivo masculino de tratamento. Então, você, Senhor, Vossa Excelência, né? Ela trabalha por aí, né? Em forma de tratamento. Ô Senhor, gostaria de falar, né? Então é uma forma de tratamento. Mas essa palavra na Bíblia, Senhor, ela tem um outro sentido. Ela não é um substantivo. Ela tem o sentido de dizer para nós que Jesus Cristo, Ele é mais. Diga, Ele é mais. Então, Senhor na Bíblia significa ser dono. Então, quando nós estamos dizendo assim,
Jesus Cristo é Senhor. Nós estamos dizendo, Jesus Cristo, Ele é dono de tudo. Jesus Cristo, Ele é mais em tudo. Então nós mostramos aqui, por exemplo, que Mateus fala de Jesus como rei. Já existiram muitos reis. Existem ainda alguns reis sobre a terra. Mas quando nós dizemos, no Evangelho de Mateus, que Jesus é Senhor, nós estamos dizendo então que Ele é mais do que qualquer um desses reis. Diga, Jesus é mais. Então, por isso que a Bíblia fala, Jesus Ele é Rei dos reis, Ele é Senhor dos... Isso, então dos reis Ele é o rei, Em Marcos, por exemplo, quando nós falamos que Ele é o servo, então de todos os servos, Ele é o modelo, Ele é mais. Então a gente fala assim, olha como aquela pessoa é humilde, mas nós não devemos olhar para a pessoa humilde. Olha como aquela pessoa é educada. Nós não devemos olhar para a pessoa educada. Nós temos que olhar para quem Marcos nos aponta. Marcos nos aponta para aquele que é mais. Marcos nos aponta para Jesus. Então, em termos de servo, Jesus é Senhor. Amém, irmãos? Ontem nós falamos a respeito de Lucas. Lucas fala que Jesus, ele mostra Jesus como sendo o filho do homem. Então nós mostramos aqui que ele, sendo homem, não usurpou ser igual a Deus, mas tudo que ele fez como homem. Ele nasceu como homem, cresceu como homem, ele foi batizado como homem, ele começou o seu ministério como homem. Mas e os milagres que ele fez? Ele pedia para Deus. Não sei se você está lembrado disso. Observa na Bíblia que ele vai falar com o Pai. E ele vai falar para que Deus possa curar. Ele vai fazer como homem, para que ele fosse o exemplo de homem. E aí nós vimos aqui que toda a Bíblia vai nos dizer assim, Assim como ele foi servo, que nós como seus discípulos, então, caminhemos na mesma direção, procurando no exemplo dele sermos servos também, de forma que quando nós chegarmos no nosso limite e nós dizemos assim, eu acho que eu não vou conseguir, eu acho que eu não vou suportar, então o que a Bíblia fala? A Bíblia fala que Deus não vai permitir que nada se levante na nossa vida sem que a gente tenha condição de fazer, sem que a gente... Então, por mais difícil que seja, não diga que você não é capaz, não diga que você não pode, porque Deus sabe que você pode, Deus sabe que você é capaz. Nós falamos que não podemos, falamos que não conseguimos, porque nós estamos olhando para alguém. E é isso que essa concentração está querendo corrigir. Você não pode ficar olhando para alguém. Você tem que olhar para aquele que é mais. Você tem que olhar para Jesus. Amém? Então, quando você olha para Jesus, você vai entender que você pode. Porque Deus deu a Jesus conforme a sua capacidade. Ontem nós falamos, tudo que Jesus sofreu, você sofreria? Jamais. Pedro falou assim, não, eu faço, e Jesus explicou para ele, você não consegue, nessa noite aí, antes que o galo cante, você já vai derreter, você já vai me negar 3 vezes, e você vai dizer, então você não consegue. Então por quê? Porque sobre Jesus estavam os nossos pecados, estavam as nossas transgressões, a maldição que deveria estender castigo sobre nós, estava sobre Ele. Então jamais nós conseguiríamos suportar. Mas só para você poder ter uma ideia, para quem não estava aqui ontem, tudo que Jesus passou, foi uma mordida onde, pessoal? No calcanhar. No calcanhar, você percebe? Por quê? Então, Jesus ele suportou e suportaria muito mais. E o que a palavra de Deus está dizendo para nós? Que nós suportamos e podemos suportar muito mais, se nós olharmos para aquele que é exemplo, para aquele que é Senhor, se nós olharmos para Jesus. Então diga para quem está do seu lado, fala, você pode, vai em frente que você pode. Aleluia. E hoje nós temos um grande desafio. Hoje é um tema maravilhoso para nós, porque
João escreve para a igreja, Mateus escreve para os judeus, Marcos escreve para os romanos, Lucas escreve para os gregos, e João escreve para a igreja. A igreja veio, a igreja está aí, João escreve para a igreja, né? E João vai mostrar então Jesus como filho de Deus. Então veja, se nós temos toda essa potencialidade, toda essa capacidade, imagina se nós estivermos então debaixo desse poder do nosso Deus, né? Então é isso que João vai tratar e é isso que nós vamos falar, né? Que Jesus Cristo, ele é rei, ele é servo, ele é filho, mas diga assim: Jesus Cristo é Deus. Amém. E é nisso que nós vamos hoje aqui fundamentar. Eu quero começar mostrando isso para você, para que você possa entender. O que nós vamos falar, é necessário que você se despoje aí agora de toda a carne. Você precisa agora se revestir do homem e da mulher espiritual que existe em você. Nós vamos falar de Deus, e Deus é espírito. Deus é espírito. Então nós vamos falar aqui de coisas espirituais. A Bíblia fala assim, que a carne, ela é capaz de compreender as coisas da carne, mas somente o espírito é capaz de entender as coisas do... Então manda a carne dormir aí agora. Fala: dorme, carne, dorme. Aí agora você desperta o espírito, e nós vamos então começar a entrar nessa palavra. Quando nós olhamos para Mateus, então olha bem, João vai mostrar Jesus como filho de Deus. Quando a gente olha para Mateus, a gente então já falou que Mateus revela ele como rei. E nós vamos verificar isso lá em Mateus capítulo 1, versículo 1, que mostra, quando Mateus, por exemplo, vai mostrar a genealogia de Jesus, né? Então Mateus capítulo 1, versículo 1 fala assim, livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de... E Davi era o quê? Rei. Então veja que Mateus, para mostrar que Jesus, ele é rei, ele é. Então ele vai buscar a genealogia de Jesus, através dos seus descendentes, e aí depois você tem alguns versículos aí subsequentes para você poder ler em casa. Ele vai buscar então a sua genealogia lá no rei principal de Israel, que é Davi. Então Jesus, ele era descendente de Davi, por isso que ele então pode ser visto como digno do trono, independente do desejo de Deus, mas ele era descendente do rei Davi. Quando você olha para Marcos, então você não vai encontrar uma descendência de Jesus. Você vai ler o livro todo, né, o evangelho todo, e você não vai encontrar a árvore genealógica de Jesus. Por quê? Porque Marcos está querendo falar sobre um servo, e servo não tem genealogia. Servo não tem descendente, servo não tem, servo é servo. A história do servo se resume ao servo, amém? Quando você olha para Lucas, então Lucas vai falar que Jesus, ele é o filho do homem. Então Lucas, ele vai mostrar uma genealogia. Onde você vai encontrar? Em Lucas capítulo 3. Então em Lucas capítulo 3, versículo 23, Lucas vai dizer assim: ora, tinha Jesus cerca de 30 anos ao começar o seu ministério. Era como se cuidava. Ele era filho de José, filho de Eli. Então Lucas vai fazer o contrário de Mateus. Mateus, ele pega lá de Davi e traz para cá. Lucas, ele vai pegar daqui, né, de José, e vai levar para lá. Então no versículo 38, quando ele vai terminar a genealogia de Jesus, versículo 38, ele fala assim, Cainã, filho de Enos, Enos, filho de Sete, e este filho de... E Adão era o quê? Homem. Ele era homem, foi o primeiro homem.
Então veja, Lucas vai buscar a genealogia humana de Cristo em Adão. Lucas, ele está mostrando a humanidade. Marcos não mostra a genealogia. E Davi, para mostrar como rei, vai buscar a genealogia em Mateus, vai buscar a genealogia em Davi. Os irmãos entenderam? Agora João precisa mostrar Jesus como filho de Deus. Então ele tem que buscar a genealogia de Jesus aonde? Em Deus. E como que ele vai fazer isso, hein? Como que ele vai buscar a genealogia em Deus? Então João capítulo 1 de 1 a 4, nós vamos ler primeiro. Capítulo 1 de 1 a 4. Então João, para explicar a genealogia de Jesus, ele começa dizendo assim: no princípio ele está dizendo aonde? Lá no princípio, quando ainda não existia, olha onde ele foi. Ele não foi, em Davi, ele não foi em Adão, ele foi antes de Adão, ele foi lá em Deus. Antes de existir qualquer coisa, existiu o quê? Deus. Então ele vai lá, ele quer mostrar que Jesus é o Filho de Deus. Então ele vai lá, e ele fala assim, no princípio era então ele está dizendo que Jesus no princípio era o verbo, e o verbo estava e o verbo ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Vai lá para o versículo de número 10. O verbo agora estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas, diga comigo, mas. Aí, olha que a palavra fala: a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem em seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, a glória como do unigênito e não é que ele conseguiu, veja que ele, quando ele termina, a glória como do unigênito. O que é primogênito, pessoal? É o primeiro filho, primeiro filho. E unigênito, o que é? Único filho. Único filho de quem? De Deus. Ele liga Jesus aonde? Em Deus. E quando ele começa dizendo, que no princípio era o verbo. O que é o verbo? O verbo é a palavra. Então presta atenção, quando você olha assim na Bíblia, quem quer aprender a Bíblia aí, levanta a mão. Quando você olha assim na Bíblia, que Jesus, ele fez tudo. Eu acabei de ler aí em Colossenses, que ele fez tudo. Tudo que foi feito por ele, e tudo que foi feito é para... Mas pastor, eu não vejo ele fazendo. Claro que você vê. Quando Deus fala assim, haja luz, quem que fez a luz? Jesus. Porque ele é a palavra de Deus, ele é o verbo. Lá ele era o verbo. Lá ele era o verbo, lá era a palavra. Então, agora olha o mistério que eu vou te revelar aqui, João está aqui, estabelecendo um tempo precioso na história. Olha o que ele começa dizendo aí, no princípio era o verbo. E como que começa a Bíblia lá em Gênesis? Vai lá em Gênesis capítulo 1. Como que começa a história de tudo? Da maneira bem parecida, olha lá. No princípio criou Deus os céus e a... Tem semelhança ou não tem? Gênesis capítulo 1, versículo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. João capítulo 1, versículo 1. No princípio era o verbo, e o verbo estava com muita semelhança, mas não é à toa. Por quê?
Porque aquele início lá, ele vai ser interrompido. E João vai mostrar agora Jesus como Filho de Deus, justamente para dar início a um novo tempo. Porque o tempo da lei vai terminar. E o tempo da lei estava fundamentado em Deus. E daqui a pouco vai começar o tempo da graça. E o tempo da graça precisa ser fundamentado em algum lugar. O tempo da graça não pode ser fundamentado nos apóstolos. Não pode ser fundamentado nos homens. Ele precisa ser fundamentado em Jesus Cristo. Então, assim como lá teve um início, um start a partir de Deus o Pai, agora o início, o start vai ser no Deus o Filho. Aleluia! No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com... Quantos entenderam? Diga amém. Aí a Bíblia fala assim, ó, que João consegue fazer esse link, né? Ele consegue buscar Jesus lá. Mas eu ainda estou meio em dúvida, pastor. Bom, eu sei que a grande maioria sabe, mas sempre tem alguns que ainda estão começando, estão querendo aprender a Bíblia. Então, se você pegar, por exemplo, em Gênesis, capítulo de número 1, versículo de número 26, você vai ver aí, por exemplo, o texto sagrado dizendo assim, ó: também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes e etc, etc. Olha como a Bíblia está dizendo, façamos, isso está no plural ou no singular? E quando ele fala façamos, ele quer dizer que alguém estava lá com ele, porque até então é o primeiro homem que vai ser feito, não tem outro homem, não tem ninguém. Quando ele fala façamos, então ele não está se referindo aos anjos, ele está se referindo no façamos a ele está se referindo à presença do Filho, e ele está se referindo à presença do Espírito, porque os três estavam na criação. Então façamos significa, diga, Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo. João capítulo 17, 5 fala assim, ó: e agora glorifica-me, Jesus dizendo, ó, e agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, como a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse... Olha aí, ó, o próprio Jesus se coloca lá. Ele fala assim, Pai, glorifica-me agora, naquela mesma glória que eu já tinha antes da fundação do mundo. Então Jesus está se referindo a esse tempo aqui, ó, que antes que todas as coisas existissem, já existia o Pai, o Filho e o Espírito. E Deus não se preocupa, né? Deus não se preocupa em mostrar a sua existência. Se alguém quer acreditar em Deus, acredita. Se alguém não quiser acreditar em Deus, não acredita. Existe o livre-arbítrio. Porque Deus, ele parte justamente dos três. Por isso que o Gênesis, no capítulo 1, fala assim, ó, ele não se preocupa em explicar. Ele simplesmente, ele anuncia. No princípio criou Deus os céus e a terra. E ele não vai explicar a existência dele, porque ele não tem que se explicar. Quem tem que se explicar somos nós. Falei, quem tem que se explicar é você. Falei, é você que tem que se explicar. Até aí tudo bem, pessoal? Então João consegue então colocar Jesus lá na genealogia divina. Ele vem de lá, né? Aí veja bem, ó, João no capítulo 1, quando ele fala aí, ó, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então, o que ele está fazendo? Presta atenção, ó. Quando eu apareci nesse mundo. Como que eu apareci nesse mundo? Eu nasci. E você, quando você veio? Você nasceu. Você existia? Você não existia. Você passou a existir a partir do momento que você foi gerado. Quando você começou a ser gerado, Deus preparou uma alma para você então. Mas até então você não existia.
Não é assim com Cristo. Cristo foi gerado? Foi gerado. Mas não é assim, quer dizer, não é que ele não existia. A Bíblia está dizendo que ele já existia. Então, como foi esse nascimento? Como que João está falando aí? No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E aí ele vai colocar Jesus aqui na terra entre nós. E os que deviam recebê-lo não recebeu, mas a tantos quantos o recebeu, ele coloca ele presente aqui. Como que isso aconteceu? Então, o nascimento de Jesus tem diferença com o nosso nascimento, pelo fato de que, muito embora Jesus tenha nascido como criança, de um ventre materno, mas, então, ele se encarnou. Fala, encarnou. Fala para o irmão, fala, cuidado com aquela outra palavra que não é ela. Fala, não é reencarnação. Fala para ele. Não é reencarnação, é encarnação. Ele encarnou. Então, olha, o que ele era? Ele era espírito. Fala, ele era espírito. E agora ele vai nascer. Então, ó, é o espírito se tornando carne. Como é que nós vamos chamar isso? Encarnou. Não tem outro jeito de chamar. Eu era alguma coisa? Não. Você era alguma coisa? Não. Então fala para quem está falando, você nasceu. Jesus Cristo encarnou. Quantos entenderam isso? Amém? Isso é importante. Mas aí, veja bem, ó, como que isso aconteceu? Então Lucas capítulo 1, versículo 30 a 35 vai explicar, porque é importante a gente entender isso, porque como é que nós vamos afirmar que ele já era Deus se ele nasceu? Ele não nasceu, ele encarnou, e isso dá um nó na cabeça de muitas pessoas, e deu um nó aqui também, você vai ver no texto. Mas o anjo lhe disse, Lucas 1, capítulo 30, versículo 35, mas o anjo lhe disse, Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Esse será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Será chamado Filho de... Olha aí, ó, está ligando lá, ó. Deus o Senhor lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Aí deu nó na cabeça de Maria. Como pode dar um nó na cabeça de muitas pessoas? Quando você fala assim, não, mas Jesus, ele é Deus. Ele não é simplesmente um homem. Ele é Deus. A pessoa fala, mas escuta, mas ele não era o filho da Maria? Ele não nasceu, ele não era criancinha, não nasceu. Ele nasceu, mas ele era Deus. Ele encarnou. Ele encarnou. Aí, ó, deu nó na cabeça de Maria, ó. Disse Maria ao anjo, como que vai ser isso? Pois eu não tenho relação com homem algum. Ao que respondeu o anjo para ela e para nós aqui nesta noite: Maria, descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado filho de... Entendeu? Até Maria ficou confusa, não é isso? Então veja que o anjo explica para ela, mas não se preocupa, isso não é problema seu. Então a mãe de Jesus, aqui, quando ele encarnou, foi Maria, mas o pai não foi José. Ele foi concebido pelo... Reforça para quem está do céu, fala, foi pelo Espírito Santo. Então por isso que Jesus, ele era homem na descendência de Maria, mas ele era Deus na descendência de pai. É interessante, né? Entendeu? Homem na descendência de Maria, mas Deus na descendência de pai, porque ele foi concebido, ó, presta atenção nisso, ó, isso aqui é mistério, tem que ser espiritual, ó. Concebido pelo Espírito Santo para que Maria pudesse gerar, porém ele encarnou.
ele não foi feita uma alma para ele, ele já existia. Então ele encarnou. Então ele se manifesta com a sua divindade. O nascimento de Jesus, diga assim, ó, o nascimento de Jesus não foi natural, foi divino. Muito bem. Então ele era uma criança diferente. A glória de Deus não foi só manifestada no nascimento dele, mas a glória de Deus também foi vista entre nós. Lucas capítulo 9, versículo 28, até o versículo 36, fala assim, que cerca de 8 dias depois de proferidas essas palavras, tomando consigo a Pedro, João e Tiago, subiu ao monte com o propósito de orar. E aconteceu que, enquanto ele orava, a aparência do seu rosto se transfigurou, e as suas vestes resplandeceram de brancura. E eis que 2 varões falavam com ele, Moisés e Elias, os quais apareceram em glória. Fala assim, em glória. Isso. E falavam da sua partida, que ele estava para cumprir em Jerusalém. Aleluia. Então, olha só, foi a única vez aqui, ó, que ele estando aqui, ele se permitiu então se manifestar como Deus. Ele chama os 3 só para o monte, chega lá no monte, então ele se transfigura. Fala, a palavra é, ele não se transforma, não, quem se transforma somos nós, né? Pergunta para o seu marido como você às vezes se transforma. Não é verdade? É a gente que se transforma às vezes, ó. Ele não se transformou, não, ele transfigurou. Entenda bem a palavra de Deus, ele transfigurou. Então o que quer dizer isso? Quer dizer assim, ó, a Bíblia vai explicar, ó, o rosto dele vai resplandecer, diferente de qualquer outra pessoa. As vestes dele vai resplandecer, as vestes dele vai resplandecer. Então, por que isso vai acontecer? Porque ele vai se transfigurar, ele vai permitir que a glória divina se manifeste e deixe o corpo carnal dele de lado e manifeste a glória de Deus na vida dele. Então, veja que aí a Bíblia fala assim, ó, que junto dele, então, se manifesta também mais 2 pessoas ali, Moisés e Elias, que são lá do Velho Testamento, e eles se manifestam em glória, né? Aí fala assim, ó, Pedro e seus companheiros achavam-se premidos de sono, mas conservando-se acordados, viram a glória e os 2 varões que com ele estavam. Esses 2 varões, Moisés e Elias, um de cada lado. Moisés simboliza o Velho Testamento, então é Jesus, a graça. Moisés, o Velho Testamento. E Elias simboliza a igreja, porque Elias, ele foi arrebatado. Então ali está simbolizando a graça, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Aí a Bíblia vai dizer assim, ó, ao se retirarem estes de Jesus, disse-lhe Pedro, mestre, bom é estarmos aqui, então façamos 3 tendas, uma será tua, a outra será Moisés. Então a Bíblia fala que Elias se retirou, Moisés se retirou, e permaneceu apenas Jesus. Então o que a Bíblia está dizendo? Que todas as coisas desse mundo um dia vão ser retiradas, né? Só vai permanecer o que? Jesus. Só vai permanecer a palavra, só vai permanecer a sua promessa, só vai permanecer, né, a palavra do Senhor. Então veja que Jesus, nós não temos que olhar para Elias, nós não temos que olhar para Moisés, nós não temos que olhar para Abraão, nós não temos que olhar para o pastor. Fala para quem está do seu lado, não fica olhando para mim,
Fala assim: você precisa olhar para Jesus. Aleluias por isso. Quantos estão entendendo a palavra? Então veja que todos se manifestaram lá, mas todos se desvaneceram e permaneceu apenas quem? Tudo vai desvanecer na sua vida ela vai desvanecendo, a riqueza desvanece, os amigos desvanecem, a única coisa que sempre permanece, quem é? E por que é somente Ele que permanece? Porque Jesus é Senhor, aleluia, glória a Deus por isso, aleluia. Agora veja bem, para o apóstolo Paulo, como que o apóstolo Paulo, ele define a divindade do Senhor Jesus? Ele define a divindade da seguinte maneira, Colossenses capítulo 2, versículo 8 e 9, fala assim, cuidado, que ninguém vos venha a enredar com a sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens. Então o que ele está dizendo assim, está dizendo aqui, cuidado, não deixa ninguém te enganar com filosofia, não deixa ninguém te enganar com vãs sutilezas, não deixa ninguém te enganar com tradição, né? Às vezes a pessoa fala assim, não, mas eu já tenho a minha tradição, é a minha fé de família, né? Não, eu gosto da filosofia, eu gosto, né, de tal coisa, e ele chama isso de sutilezas. Então o apóstolo Paulo está dizendo, não deixa ninguém te enganar com isso, né? E aí ele vai dizer assim, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo, porquanto nele, em Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então ele está dizendo, nestas coisas, na filosofia, na tradição e nas sutilezas do mundo, não existe conteúdo nenhum. Você deve então olhar para Cristo, porque é nele que habita corporalmente toda a plenitude divina. Então diga assim, em Cristo nós encontramos não parte de Deus, não um pedaço de Deus, mas nós encontramos a plenitude divina. Em Romanos capítulo 9, versículo 5, o apóstolo Paulo vai dizer assim, deles, né, dos judeus, são os patriarcas, e também deles descende o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito para todos sempre, amém. Então ele está dizendo assim, você veja bem, deles, dos judeus, vêm os patriarcas, quem são os patriarcas? Abraão, Isaque, Jacó, são os patriarcas, mas também deles vem o Cristo, segundo, que é de Maria. Maria era o quê? Era de Israel. Então, segundo a carne, Cristo também vem deles, mas eles não olham para Cristo, eles olham para os patriarcas. Mas ele está falando, deveria olhar para Cristo, porque Cristo é Deus bendito para todos sempre. Os patriarcas passaram, mas Jesus não. Ele é Deus bendito para todos sempre. Por quê? Porque ele era Deus lá no início, ele foi Deus quando nasceu, ele continua sendo Deus hoje e vai ser Deus sempre. Amém, irmão? Aleluia, glória a Deus por isto. O apóstolo Paulo está falando o quê? Está falando que ele é Deus. Fala, ele é Deus. Ele é Deus. Ele é Deus. Ele é Deus. O apóstolo Paulo para Tito, no capítulo 2:13, ele fala assim, aguardando a bendita esperança
e a manifestação da glória do nosso grande Deus. Que grande Deus? O nosso grande Deus e o Salvador Jesus. Então ele apresenta Jesus como o grande. Mas o que você... não espero mais nada, não tem mais esperança. Estou desacreditado. Mas a igreja do Senhor Jesus é diferente nesse mundo, né? A igreja do Senhor Jesus continua esperando. Quantos estão esperando? Mas o que vocês estão esperando? Vocês estão esperando um pacote? Vocês estão esperando uma mudança econômica? Vocês estão esperando? Não, nós estamos esperando o grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Em Colossenses capítulo 1, versículo 15, o apóstolo Paulo fala assim, este quem? Jesus. Ele é a imagem do Deus invisível. Ele é o primogênito de toda a criação. Então, ele é o único que manifestou Deus em carne aqui nesta terra. Ele é a imagem do Deus, porque Deus nunca se manifestou em corpo. Deus nunca manifestou. O único que manifestou foi o Filho. Só que o Filho fala assim: você conhece Deus? E a pessoa fala assim: não, nunca vi. E ele fala assim para mim, então, ele fala para nós, ele fala para você, então você olha para mim, porque o Pai está em mim, e eu estou no... E aí vem o apóstolo Paulo e fala assim, ele é exatamente a imagem, mas presta atenção, o corpo dele era humano. Então não dá para a gente fazer a imagem do corpo dele. Não é o corpo dele que interessa. Não é o corpo. Por isso que nós não temos a imagem de Cristo. Porque não é o corpo. O corpo é humano. Como que ele revela a imagem? Como que ele é a imagem? Ele se revela, né, no seu amor, na sua misericórdia, na sua bondade, na sua paciência, na sua longanimidade, na sua insistência, na sua perseverança, no seu gesto. Então é nisso que nós temos que ver. Não é se ele tem cabelo curto, comprido, se ele tinha barba ou não tinha barba, se os olhos eram azuis ou verdes, se ele tinha o nariz assim ou o nariz assado. Não é a imagem humana, mas é a imagem espiritual. Cristo manifestou entre nós, né, o nosso Deus poderoso, o nosso Deus vivo. Aleluias por isso. Em Timóteo capítulo 1, versículo 17, ele fala assim: assim ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos amém. Aleluia! Oh, glória a Deus! Em Timóteo, o apóstolo Paulo, ele dá aqui uma visão muito importante. Por que Jesus é Deus? Porque ele é o único que possui a imortalidade. Pergunta aí, você é imortal? Ele é o único que possui a imortalidade. É por isso que ele é Deus. Ele é o único que habita em luz inacessível. Fala, você pode ir onde ele está? Fala aí, você pode ir? A quem homem jamais viu, nem é capaz de, e eu por conta vou colocar aqui assim, nem de fazer. E aí fala assim, a ele quem? Jesus. Como ele é imortal, como ele está num lugar inacessível, como ele está num lugar onde ninguém nunca viu e ninguém nunca pode fazer. Então, que a ele seja dada então a honra, seja dada o poder eterno e amém. Sabe o que significa amém? E
ponto final. Ele é Deus, Ele é Deus, Ele é Deus, Ele é Deus. Aleluia. Em Hebreus capítulo 1, versículo 15, ele fala assim, ó: este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. É Ele. Versículo 1:15. Agora presta atenção, ó. Para o mundo inteiro essa notícia chegou, sabia? Que Ele era Deus. Não foi só para os apóstolos, foi para o mundo inteiro. De que maneira que ela chegou? Quando Ele foi crucificado, você sabe que os judeus aprovaram Ele ser crucificado, mas Ele foi escoltado, Ele foi conduzido pós-julgamento por toda uma comitiva romana. E essa comitiva romana, claro que ela era centralizada numa pessoa que seria a pessoa de ordem, seria a pessoa responsável. Essa pessoa na Bíblia você vai sempre ver ela como centurião. Você vai ver daquele centurião que procurou Jesus. Então centurião era aquele que era responsável por um grupo de soldados, normalmente de 100 soldados, por isso centurião. Então naquele dia existia um responsável ali, e aquele responsável tinha que passar, não para os judeus, tinha que passar o resultado daquela crucificação para Roma. Ele tinha que enviar um levantamento, ele tinha que fazer ali um documento dizendo o que tinha acontecido, um relatório, ele tinha que passar um relatório. Então a Bíblia fala que os judeus acompanharam. Foram eles que cravaram os pregos em Cristo, foram eles que colocaram de pé a cruz, foram eles que furaram o lado de Jesus, foram os soldados romanos que conferiram, e foram eles também que depois retiraram o corpo de Jesus, e foram eles que conduziram o corpo até o sepulcro, e foram eles que montaram guarda ali no sepulcro durante toda a madrugada, e todos os 3 dias eram os romanos que estavam sobre ela, e tinha um homem que era o responsável disso, que era o centurião. Mas quando Jesus ainda crucificado, diz a Bíblia, quando ele ainda estava crucificado, então o que corria em Jerusalém? Qual era a notícia ali na periferia da cruz? Que Jesus tinha morrido, e que então tudo tinha sido apenas uma esperança. Ele talvez pudesse ter sido mais um profeta, ele talvez pudesse ter sido mais uma pessoa assim, espiritualmente diferenciada, né? Então todo mundo ficou assim, puxa aí, tá vendo? Olha, se ele fosse Deus, ele não tinha morrido, porque Deus não morre, né? Então, se fosse Deus, ele não tinha morrido, mas como ele morreu, então olha aí, ó, era tudo conversa, era tudo. Mas aquele centurião não, aquele centurião, ele teve a espiritualidade necessária para poder entender aquele momento. E em Marcos capítulo 15, ele registra para todo mundo aquele acontecimento. Em Marcos capítulo 15, versículo 39, está escrito assim, ó: o centurião que estava em frente dele, vendo que assim expirara, disse: verdadeiramente este homem era filho de Deus. Aleluia. Essa súmula, ela foi lá para Roma. E imagina, eu fico pensando, hein? Quando Roma recebeu, o que aconteceu lá naquela crucificação? Lê aí. Aí pegaram o relatório do centurião. Olha, verdadeiramente esse homem era o Filho de Deus. O que será que eles pensaram, hein? Será que eles botaram a mão na cabeça e eles falaram assim: o que foi que nós fizemos? Ou então eles falaram assim: esse centurião está louco. Não importa o que eles fizeram, importa que essa notícia foi vencendo o mundo, e essa notícia chegou para nós, e nós estamos falando justamente dela aqui hoje, e nós estamos dizendo isso verdadeiramente. Diga comigo: verdadeiramente Jesus é o Filho de Deus. Aleluia, aleluia por isso, aleluia. Então veja que, né, há uma corrente no mundo inteiro recebendo essa mensagem.
e que a gente, como igreja, precisa propagar. Por isso que ele disse: ide pelo mundo e anunciai. Muito bem, eu cheguei aonde eu precisava. Eu tenho tempo para isso? Deixa eu ver, tenho tempo para isso. Aqui agora, eu preciso toda a sua atenção, para você desvendar talvez um dos maiores mistérios da fé do seu coração. Aqui está, por exemplo, o ponto principal de toda essa nossa jornada aqui espiritual, essa nossa concentração evangelística. Eu creio que isso aqui vai mudar o seu entendimento, vai trazer razão para a tua fé, e vai fazer com que você possa levar essa razão de fé para a vida de muitas pessoas. Eu acredito que nós chegamos aqui à conclusão que não há dúvida de que Jesus, ele é parte humana, mas que Jesus, ele é divino. Amém, irmãos? Quantos creem que Jesus é Deus? Crê? Crê. Muito bem. Só que veja bem, presta atenção. Ele veio para salvar. Mas como que ele vai salvar? Se ele é Deus, ele apenas se fez carne, como que ele pode salvar? Ontem quem estava aqui vai lembrar de um texto que eu disse assim, olha, que uma aliança humana não pode ser revogada, nem alterada. Esse texto está em Gálatas. Quantos se lembram desse texto? Deus não pode salvar a humanidade somente por salvar, somente porque Ele é Deus. Ele não faz isso na nossa vida. Ele não chega para você e fala assim, ó, cala a boca, que eu sou Deus, faz o que eu mando e fim de papo. Ele não fala isso para você. Deus, Ele nos deu a liberdade de escolha, que nós chamamos de livre arbítrio. Deus não fez a salvação baseado no seu autoritarismo. Deus, Ele preparou a salvação baseada, né, na sua aliança, a 8ª aliança, né, que diz assim, serei o seu Deus, se você quiser, usarei de misericórdia, e de seus pecados não me lembrarei. 8ª aliança. Só que essa aliança, para ela ser possível, nós precisamos entender isso. Existe, veja bem, algumas alianças que são estabelecidas por Deus. E uma das alianças que é estabelecida por Deus é que a gente só pode ser ajudado por uma outra pessoa. Você só pode ser ajudado por você, ou você só pode ser ajudado por uma outra pessoa. Onde que está isso, pastor? Isso está na Bíblia. Eu vou mostrar para você. Então vamos lá. Levítico, capítulo de número 25, versículo de número 25. Diz assim a palavra de Deus: se teu irmão empobrecer e vender alguma parte das suas possessões, então virá o seu resgatador, seu parente, e resgatará o que seu irmão vendeu. Então, segundo esta palavra de Deus, Levítico é o livro das leis. Isso é lei, isso é regra. Se alguém empobrecer, se você ler todo o capítulo, você vai perceber lá que se alguém empobrecer, ou ele tem que pagar a sua dívida, ou o seu parente mais próximo, chamado de parente resgatador, deverá então pagar a dívida dele. Até aí tudo bem, pessoal? Amém? Quando Adão pecou e quando Eva pecou, eles ganharam ou perderam? Eles perderam alguma coisa ou perderam tudo? Tudo. Eles tinham como pagar? Não tinha como pagar.
A Bíblia fala que nós então, através de Adão, também estamos no pecado. Romanos capítulo 8 fala assim, né? Porque todos pecaram, e todos estão destituídos da glória de Deus. Então nós temos uma dívida. Nós podemos pagar o nosso pecado? Pergunta aí, você pode pagar o seu pecado? Porque a lei é essa, você tem que pagar a sua dívida. Você pode? Pergunta aí, pode pagar? Não pode, né? Então, se nós não podemos, nós precisamos de um parente remidor. Um parente remidor que possa pagar. Mas tem que ser parente, o parente mais próximo. Então veja bem, quem tinha desejo de nos salvar era Deus. O seu parente alguma vez quis salvar você? Alguém quis dar a vida por você? O seu pai deu a vida para você? Algum amigo deu a vida para você? Alguém da Bíblia deu a vida? Por exemplo, Paulo morreu por causa de você? Maria morreu por causa de você? Alguém morreu? Ninguém morreu por causa de você. Então você não tem um parente que dê a vida por você. Mas lá no céu, quando essa situação foi levantada, porque Deus falou assim: como que nós vamos fazer? Nós precisamos resolver, porque não há quem salve eles. Olha, não tem nenhum sequer. As cartas do apóstolo Paulo vão dizer isso. Não tem nenhum. Na época de Noé, Deus olhou e disse assim: não tem nenhum sequer. Eu vou fazer com que Noé faça uma arca para a gente começar de novo, porque não tem nenhum sequer. Na época de Jesus, não havia nenhum sequer. Hoje, será que existe um sequer? Não tem. Mas o que teve lá? Teve a espontaneidade de Cristo. Quantos estão comigo até aqui? Não pode perder daqui para frente. Houve a espontaneidade de Cristo. E Cristo falou assim: eu vou salvá-los. Mas aí Deus falou: mas como que nós vamos fazer isto? Ora, como que nós vamos fazer isso? Eu vou me tornar homem, eu vou nascer, eu vou encarnar. Quantos estão entendendo esta palavra? E aí então, o projeto de salvação começou a acontecer. E Jesus então, ele nasceu na forma de homem. Por que Jesus nasceu na forma de homem? Para se tornar um como nós. Para que ele fosse o nosso parente mais próximo. Falei, você entendeu? Está entendendo? Está entendendo a palavra? Está entendendo a palavra? Então nós não podemos pagar, mas Jesus nasceu e agora nós temos um parente mais. Só que ele não é seu parente mais próximo. Ele era parente mais próximo de quem? Dos judeus. Mas João fala que ele veio para os seus parentes. Ele veio para os judeus, mas os judeus não. Aí João, veja lá. João capítulo 1. João capítulo 1, versículo de número 16. Então João dá a receita. João capítulo 1, versículo de número 16. Ele vai dizer assim, aleluia. Versículo 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder, fala poder, de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então olha o que João está dizendo assim, ele veio para os que eram o seu, versículo 11, mas os seus não os receberam, mas a todos quantos o receberem, terão o poder de serem feitos filhos de, presta atenção agora, preciso de toda a sua atenção, a necessidade que você tem de receber
Jesus. Jesus, ele veio por sua causa, mas você não é parente dele. Você não é parente dele. Nós não somos parentes dele. E a palavra de Deus fala que ele só pode resgatar o parente. Então por isso que João está ensinando o caminho. Ele veio para os que eram parentes, mas os parentes não receberam. Porém, os que quiserem se tornar parentes dele, precisa recebê-lo. Porque a todos quantos o receber, receberá o poder de ser feito filho de... Então, por isso que nós fazemos o apelo na igreja. E nós dizemos assim: quem quer aceitar Jesus hoje como seu Senhor e como seu Salvador? Quando a pessoa levanta a mão, ela está dizendo assim: eu quero receber Jesus. Quando ela recebe Jesus, se cumpre o versículo 12, ela passa então a ser vista no reino como filha de... Por quê? Porque recebeu Jesus. E se ela é filha de Deus, então ela passa a ser o que de Jesus? Passa a ser parente, passa a ser irmão. Fala para quem está do seu lado, fala assim: nós somos parente dele. Olha o que Deus teve que fazer. Quantos entenderam até aqui? Olha o que Deus teve que fazer. Deus teve que mandar Jesus na forma de homem para ele ser igual a gente. E agora nós não podemos pagar a nossa dívida, mas nós temos um parente que paga as nossas dívidas e que nos leva para o céu. Nós estamos salvos, nós estamos salvos, aleluia! Presta atenção nisso, presta atenção nisso, presta atenção nisso. Nós somos, isso é muito espiritual, nós somos parentes de Deus. Você pode imaginar o que é isso? Fala assim: eu sou parente daquela pessoa lá, sou primo, nós somos parente de Deus. Agora, presta atenção, ó, eu já estou quase encerrando, ó, presta atenção agora, ó. Eu vou levar você para Jeremias, para você poder entender isso na prática. Deus vai fazer isso com Israel na prática, para depois você poder aplicar isso na prática na sua vida, ó. Jeremias capítulo 32, isso aconteceu, essa lei foi usada lá, ó. Jeremias 32, versículo 6, até o versículo 11, a princípio. Disse, pois, Jeremias, vai conferindo aí, ó. Disse, pois, Jeremias: veio a mim a palavra do Senhor dizendo: eis que Hananel, filho do teu tio, virá a ti dizendo: compra o meu campo que está em Anatote, pois a ti, a quem pertence o direito de resgate, compete comprá-lo. Veio, pois, a mim, segundo a palavra do Senhor, Hananel, filho de meu tio, ao pátio da guarda, e me disse: compra agora o meu campo que está em Anatote, na terra de Benjamim, porque teu é o direito de posse e de resgate, compra-o. Então entendi que isto era a palavra do Senhor. Comprei, pois, de Hananel, filho de meu tio, o campo que está em Anatote, e lhe pesei o dinheiro, 17 siclos de prata. Presta atenção nisso, ó. Assinei a escritura, fechei-a com selo, chamei testemunha e pesei-lhe o dinheiro numa balança. Tomei a escritura da compra, presta atenção, tanto a selada, segundo mandam a lei e os...
Fala para o irmão, está prestando atenção, irmão? Segundo manda a lei e os... Ele está falando do quê? Ele está falando de Levítico 25, 25. Tanto a escritura selada como a cópia aberta. Então, quando eles faziam essa compra, uma ficava selada e a outra ficava aberta, para todo mundo saber. Mas uma era guardada e selada. Versículo 14, versículo 15. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: toma esta escritura da compra, tanto a selada, fala, tanto a selada como a aberta. E aí diz assim o texto, ó, e mete-as num vaso de barro, para que se possam conservar por muitos dias, porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: ainda se comprarão casas, campos e vinhas nessa terra, né? E aí encerra o texto de Jeremias. Então presta atenção, Adão perdeu alguma coisa ou perdeu tudo? Perdeu tudo, não perdeu tudo? Muito bem, então Jesus veio para resgatar. Lembra do primeiro texto que eu falei para vocês? Olha, guarde essa palavra, ó, resgate. Lembra? Resgate. Jesus, ele veio para resgatar. E ele resgatou? Ele resgatou. Agora, onde que nós vamos ver isso? Nós vamos ver isso em Apocalipse. Apocalipse capítulo 5. Mas para você ser resgatado, você precisa ser o quê? Diga, parente. Pergunta para quem está do lado: você já entregou sua vida para Jesus? Porque se você entregou sua vida para Jesus, você é filho de Deus, você é parente. Se você não entregou sua vida para Jesus, você ainda não é parente. E ele só resgata parente. Aí o texto do capítulo 5 de Apocalipse. Agora você vai entender as escrituras. Então, no capítulo 5, a partir do versículo 1, diz assim: vi João, o João lá que escreveu que Jesus é Deus, amém? Então ele está aqui agora, ó, escrevendo Apocalipse, é o mesmo João, e ele fala assim, ó: vi na mão direita daquele que estava sentado no trono, um livro, escrito por dentro e por fora, de todo selado com selo. As escrituras, elas eram escritas de que maneira? Por dentro e por fora. Uma selada e uma ficava aberta. Amém. Vi também um anjo forte, que proclamava com grande voz: quem é digno de abrir esta escritura? Quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém, fala ninguém, podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. Ninguém podia, por quê? Porque não tinha parentesco, Adão tinha perdido tudo, nós tínhamos perdido tudo. Mas aí o texto fala assim, ó: e eu, João, e aqui quando ele fala eu, toda a humanidade, fala assim: todos nós chorávamos muito, porque ninguém foi achado digno entre nós de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Aí a escritura diz assim: todavia, diga todavia, presta atenção agora, um dos anciãos me disse: não chores. Quer dizer, passou o tempo, Jesus veio, foi crucificado, e aí esse ancião então começa a anunciar: parem de chorar, não chorem mais, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Aleluia, aleluia, aleluia. Isso é muito maravilhoso.
no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos de pé, um cordeiro. Quem é o cordeiro? Como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviados por toda a terra. Ele veio, pois, e tomou o livro na mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando ele tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taça de ouro cheia de incenso, que são as orações dos santos, e entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os selos, porque fostes morto, e com teu sangue comprastes para Deus os que procedem de toda tribo, toda língua, todo povo, toda nação, e para o nosso Deus os constituístes reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. E vi uma outra voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era milhões de milhões, milhares de milhares, proclamando em grande voz, dizendo: vamos ficar de pé, vamos ficar de pé. Digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria e a força, e honra, e glória, e louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra e debaixo da terra e sobre o mar e tudo que nele há, estava dizendo: àquele que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra, seja a glória e o domínio pelos séculos dos... Diga: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Aleluia. Ele veio como homem, foi glorificado como Deus, e não quer nos levar como homem, mas Ele quer nos levar num corpo incorruptível, porque Ele disse: assim como eu sou, eu quero que eles sejam também. E nós vamos ser para a glória de Deus, e nós vamos reinar com Cristo, e nós vamos andar no céu de glória com Cristo. Aleluia. A Bíblia fala que lá não vai ter homem, não vai ter mulher. Lá nós vamos ser como os anjos. Nós não vamos casar, não vamos se dar em casamento. Lá nós vamos reinar com Ele e nós vamos adorá-lo para sempre. Veja que Jesus, Ele veio então para comprar, e Ele comprou a terra que já era dele. Lembra que eu disse? Deus lá em Gênesis, no princípio criou Deus os céus e a... Por isso que João começa tudo de novo em Cristo. No princípio era o Verbo. Para nós é esse princípio. A nossa vida não começa quando nós nascemos, a nossa vida começa em Cristo. E quando nós começamos em Cristo, então nós fomos resgatados,
foi feita a nossa redenção. Nós não podíamos pagar o nosso pecado, mas Ele pagou, porque nos tornamos parentes dEle. E eu quero saber se nessa noite tem alguém aqui que ainda não é parente. Eu quero saber se ainda tem alguém aqui que precisa ser salvo. Alguém que ainda está precisando ser alcançado pelo poder, como está lá em João, para se tornar um filho, uma filha de Deus, para que essa promessa possa então alcançar a sua vida. Se tem alguém aqui que nunca, pastor, eu até sou crente, mas eu nunca aceitei Jesus, não, pastor. Mesmo que você, pastor, mas eu já fui batizado, mas eu nunca aceitei Jesus. É importante que você declare no mundo espiritual. É importante que você declare Jesus Cristo na sua vida. Por quê? Porque é o que está escrito. E todos quantos o receberam terão o poder de serem feitos filhos de Deus. Tem alguém nesta noite que quer fazer essa aliança com Deus? Se tiver, levanta a sua mão assim, ó. Eu gostaria de fazer essa oração pela tua vida, pastor. Eu preciso entregar a minha vida para Jesus, pastor. Eu nunca entreguei a minha vida. Tem alguém? Se tiver, dá um sinal assim, eu quero orar por você. Aí na galeria, tem alguém que não tenha entregue a vida para Jesus, e hoje o Espírito Santo está chamando você, para que o Filho de Deus possa alcançar você, para que você, a exemplo de nós, possa dizer assim: olha, eu sou parente dele, eu sou parente. Mas como que você é parente dele? Eu me tornei filho de Deus. Então, se eu me tornei filho de Deus, logo eu sou irmão em Jesus Cristo. Jesus Cristo é o herdeiro e eu sou o co-herdeiro da glória de Deus. E é por isso que nós vamos trocar de corpo. Nós vamos deixar esse corpo e nós vamos receber um outro corpo. Como chama esse corpo? Esse corpo chama corpo glorificado. Porque sendo parente dele, nós não podemos mais continuar nesse corpo de carne. Nós precisamos ser promovidos. Nós precisamos ser transformados. E quando nós formos transformados, então o corpo corruptível desaparecerá e nós receberemos o incorruptível e entraremos no céu, e a Bíblia fala, e reinaremos com ele. Quem nesta noite precisa entregar a sua vida para Jesus?